Muito obrigada, Valesca. E que incrível ver todos vocês, não é? Dá um oi para todo mundo. Você orou por mim. E Alice e eu temos trabalhado juntos agora, acho que é 11, indo para 12 anos. E quando a gente começou a trabalhar juntos, nem era chamado Filhos, mas agora é chamado Filhos. É uma parte do Sim Brasil, que é a organização de cuidado integral do missionário, que é parte da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. E a gente oferece um encontro para filhos de missionários. Normalmente, a gente oferece num encontro presencial, uma vez por ano, por adolescentes de 14, 15 anos para cima. E, na verdade, a gente fala que a idade é 16 anos para cima, mas se teve experiência transcultural, podem ir com menos idade. E até 20, 25, 28, vai. E a gente faz esse encontro. E também a gente oferece o que a gente chama de capacitação para pessoas que querem entender mais sobre como cuidar de FMs. E a gente está usando já algumas siglas, e a Valesca falou um pouco sobre isso, sobre o que é um FM e um pouco sobre o que é um FTC. E realmente, o autor David Pollack e a Ruth Van Hyken, no livro sobre filhos de terceira cultura, fala que um filho de terceira cultura é uma pessoa que passou uma parte significante de seus anos de desenvolvimento fora da cultura nativa de seus pais. Então, pode ser que uma criança vai junto com seus pais para uma aldeia indígena no Brasil, ou para trabalhar com pesquisadores, ou com pessoas de outras culturas dentro da própria Brasil, mas também os que vão para fora do país e que estão na África, na Ásia e em outros lugares. Eles estão experimentando uma cultura nova. E, ainda que alimentos de cada cultura possam ser assimilados pela experiência de vida do FTC, seu senso de pertencimento está no relacionamento com outras pessoas que têm uma experiência parecida com a sua. Não é que ele pega uma e pega outra e assim faz uma mescla e essa cultura é a terceira cultura. Não é bem assim, não. É que ele entende uma, entende outra e entende pessoas que também são de outras culturas e tem uma afinidade com essas pessoas. Então, ele é um filho de terceira cultura por causa disso. E não é necessariamente um filho de missionários, MFM, porque pode ser, como a Valesca já falou, filho de militar, filho de embaixador. Então, nós temos esse grupo de pessoas que a gente chama de filho de terceira cultura. E eu já vi no chat que alguém colocou que é FM, FTC, e já agora pai de FMs, ou mãe de FMs. E realmente, um FTC pode ser um FTC adulto, né? Não é uma criança, necessariamente. Cresce, mas ainda tem esse entendimento de terceira cultura. Espero que isso ajudou um pouco. Agora eu vou falar um pouco sobre quem sou eu, né? E isso foi eu com meu marido, Philip, e os meus 3 filhos, Luke, Becky e Catherine, uns 28 anos atrás. E nesse momento as crianças tinham 8, 6 e 4 anos. E nós mudamos para o Brasil. E como qualquer mãe, eu acho que eu tinha preocupações. Como que eles iam adaptar-se? Se eles iam aprender português? Como que ia ser a escola? Se eles iam fazer amizades? Todas as preocupações normais de qualquer pai ou mãe. E, com a graça de Deus, eles cresceram bem,
aprenderam português, foram bem na escola, fizeram amizades, amaram o Brasil e até um certo ponto se tornaram brasileiros e agora são casados. 2 deles com filhos. O nosso filho, ele é missionário, casado com polonesa, morando na Polônia. Outra, a Becky, casado com inglês e agora morando na Inglaterra e também com filhos, 2 filhos. E a Catherine, a caçula, que também é casada agora. Essa foto foi tirada em 2016 e foi a última vez que nós estávamos todos juntos num lugar. É vida de missionário, né? É assim mesmo. E nessa foto você só está vendo 3 netos. E agora nós temos 4. Não é maravilhoso? Não é muito legal viajar, conhecer outros lugares, ter oportunidades de aprender outra língua? Sim, é. Até que todos os nossos filhos nos agradeceram por essa oportunidade e sabem que realmente enriquece as vidas deles. Mas tem desafios. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns desses desafios, só alguns. Porque a vida de uma FM é uma vida de mudanças. E muitas mudanças. Agora, mudanças, na verdade, são uma parte normal da vida. Né? A gente olha essas. O bebê se torna criança. Começa a ser independente. A querer ser independente. E quando a criança se torna adolescente, muda muita coisa. E quando o solteiro vai para casar? Gente, que mudança na vida. Todas essas fases de vida são transições. E são normais. Mas mexem com a gente. Eu quero pedir que agora no chat vocês colocam umas coisas. Eu vou fazer um cenário. Vocês estão indo para o campo missionário. Lembra como foi a primeira vez que vocês foram para campo missionário? Quando vocês chegaram, naquelas primeiras semanas, naquelas primeiras meses, talvez, quais foram alguns dos seus sentimentos? Eu quero que vocês colocam. Felicidade. Empolgação. Mas também há medo, né? Há tristeza, há curiosidade, sim, mas o sentimento de limitações. A gente fala aquele momento de lua de mel, né? Quando tudo é legal, tudo é admirável, tudo é surpreendente, mas isso passa. E especialmente quando a gente está num lugar onde a língua é nova, a gente se sente tão incapaz, né? E tanta frustração, como se fosse um bebê de novo, né? E depois de um tempo a gente começa a pensar que as pessoas fazem coisas tão diferentes aqui. E há um pouco de frustração, até de raiva, e pode até sentir solidão. Os adultos sentem, os filhos também. E junto com essas mudanças ou transições, sempre vem também as perdas. Eles não podem mais ver os avós, eles não podem ver os tios, não brincar com amigos ou colegas de escola, não subir a árvore que gostava, talvez até o cachorro tinha que ficar para trás. E essas emoções intensas são ativadas durante esse criar
e quebrar de laços afetivos em cada transição. E esses momentos de quebrar laços doem muito. E podem levar a um sentimento de luto. No seu livro, que no final vou mostrar a capa desse livro para vocês conhecerem, se vocês leem em inglês, é um livro muito bom. Chama Third Culture Kids, David Pollock e Ruth Van Hyken. Eles falam, a realidade é que com cada transição há perdas. Mesmo quando existe um ganho maior. Realmente, mesmo que a criança vai ter a possibilidade de estudar em inglês e aprender inglês e aí ser fluente em inglês, é um ganho enorme, mas há perdas. Mesmo que vai poder explorar um país tão lindo e especial como o Brasil, e meus filhos adoraram, e tem memória de férias que a gente passou em lugares maravilhosos, mas mesmo assim, eles perderam a oportunidade de brincar com primos e primas, de conhecer os novos que nascem, de estar no casamento dos que casam. Há perdas. E não importa se percebemos que o futuro como algo bom, quase sempre deixamos algo de valor para trás. E nas perdas há luto. Mas uma coisa que a gente sente nessas mudanças é que afetam os relacionamentos. Já falei um pouco, né? O relacionamento com os primos não é igual depois de um tempo no campo. Muda. Relacionamento com amigos, colegas e especialmente aqueles que são como espelhos para nós. Pessoas que nos ajudam a nos entender melhor. E isso é igual para criança como para adulto. Pessoas como professores e mentores. E a gente entende que por causa disso, alguns, não todos, mas alguns, têm uma tendência de nem querer fazer novas amizades, pois sabe que logo vai ter que mudar e falar tchau de novo. Infelizmente, especialmente quando chega na idade de adolescência, isso possa acontecer. Quando a gente está falando sobre essas mudanças, estamos pensando mais na família missionária que sai do Brasil e vai para o campo. Mas nós devemos lembrar também daqueles que ficam numa base. Quando tem uma base de preparo e as pessoas vêm para estudar, eu passei 16 anos trabalhando no CEM, no Centro Evangélico de Missões, e tem alguns alunos aí. Aí, naquele lugar, a gente recebia pessoas cada 2 anos e eles iam fazer o curso de formação de missionários e iam embora. Iam embora. Iam embora. E eu comecei a sentir, quando chegava dezembro, que eu queria sumir. Por quê? Porque ver as pessoas irem embora de novo dói. E eu sei que para mim começou a afetar a maneira em que eu ia receber a próxima turma. Não que eu não queria abraçar e receber bem, mas que eu ia tomar um pouquinho de cuidado nas amizades. Porque fazer amizade com essas pessoas dói. Porque depois eles vão embora. Mas eu confesso que Deus me fez de tal maneira que eu não consigo
me segurar, e eu sempre acabo fazendo amizade. Mas dói. E para os filhos que ficam também no centro de treinamento, na base missionária, tem essas perdas. Dói. E quando o FM está no campo e lá ele se envolve com a cultura e ele começa a aprender a língua e ele gosta da língua, ele gosta da cultura, ele gosta da comida, ele gosta de andar descalço. Ele começa a sentir como se fosse mesmo daquele lugar, um nativo. Mas ele não é nativo, né? E aí, quando há o tempo de voltar ao Brasil, ele sente um pouco estranho, porque ele não é bem brasileiro. Mas será que ele é africano? Eu tive o privilégio de conhecer um rapaz que cresceu na África subsaariana. Ele cresceu em Moçambique, depois em Uganda. E aí, com 11 anos, acho que foi para morar no norte da África, num país árabe. E quando ele estava lá, ele sentiu uma grande dificuldade, porque ele era brasileiro, mas de pele claro. E quando as pessoas perguntaram para ele de onde ele era, ele tinha orgulho de ser africano, porque ele nasceu na África. E ele falava, sou africano. E ele descobriu que para as pessoas daquela região da norte da África, não é bom falar que você é africano. Eles desprezam eles. Aí ele começou a pensar, mas quem sou eu então? Mas eu sou brasileiro, então eu vou falar que eu sou brasileiro. Aí as pessoas acharam legal, porque o brasileiro joga futebol, isso é bom. E aí ele começou a falar que era brasileiro. Quando adolescente e a família voltou para o Brasil, ele teve muita dificuldade, porque ele não se sentiu como brasileiro dentro da cultura do Brasil. A pergunta vem: quem sou eu? E há essa possibilidade de uma crise de identidade. A maioria dos FMs tiveram uma infância, uma adolescência muito rica. E tenho grande saudade do campo quando eles estão de volta no Brasil. Quando a gente faz nosso encontro, eles têm orgulho de falar dos países onde moravam, da vida que viveram. E muitos falariam que eu não trocaria a minha criação no campo por nada. Mas essa vida de mudança traz desafios mesmo. E por isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre como ajudar. A primeira coisa que eu falo quando começo a pensar sobre como ajudar um FM, um FTC, a dar conta dessas mudanças e transições, a coisa mais importante é a saúde familiar. Como que está a família? Cada indivíduo, sim, mas a família como unidade. Como que está a família emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente? É muito importante que a família esteja conversando um com o outro, brincando um com o outro, tendo tempo de descansar juntos, tendo relacionamento com Deus juntos, saindo para passear juntos. É essencial. Num livro de Jean Larson,
que é em inglês chamado Raising Resilient MKs, ela fala que para dar conta das adaptações a 4 elementos, ela até fala pilares, que são essenciais. O primeiro, ela fala, é o relacionamento entre o próprio casal e seus relacionamentos com Deus. E seus relacionamentos com a agência missionária, com colegas e com outros nativos dentro do campo. O relacionamento que os pais têm, os filhos estão observando. Se esse relacionamento vai bem, os filhos vão sentir seguros. Eu tive uma família que foi para um campo e os pais tiveram muita dificuldade em se adaptar. E eles estavam com muita dificuldade em aceitar as coisas do país como coisas que eles poderiam usar. Por exemplo, eles não queriam usar as móveis do país, então eles decidiram que iam fazer eles mesmos. Eles não queriam usar as roupas do país, então pediram para pessoas mandarem. Os filhos ficaram muito retaguardados. Eles não queriam fazer amizade com o povo, eles não queriam interagir na escola. Por quê? Porque eles estavam vendo que os seus pais não estavam aceitando as pessoas daquele lugar. E eles imitaram. A família não estava bem. E, infelizmente, tinha que voltar. O relacionamento dos pais, entre eles e com as pessoas ao seu redor, é muito importante. A segunda coisa que Jean Larson fala é que o relacionamento dos pais com a criança é muito importante, mostrando que ela é amada, que ela é importante, que ela tem um papel dentro da família, até dentro do ministério, né? A gente não gosta de falar que o filho de missionário é missionáriozinho. A gente quer dar para eles a tua própria identidade. Eles são filhos, mas eles podem escolher como que é. Mas muitos filhos de missionários gostam muito de participar do ministério dos seus pais. Nossos filhos gostaram demais de estar ativo no nosso ministério. E até eu vou falar, a minha filha, que agora não anda com o Senhor, ela me ajudou muito, quando eu trabalhei com adolescentes, ela ajudou muito em acampamentos e eventos. E agora ela trabalha com adolescentes. Ela é responsável no município dela para atuações com adolescentes. E ela fala, eu aprendi com minha mãe. Então, é importante que a gente mostre para os nossos filhos que eles são amados, que eles são valorizados, que o lugar deles dentro da família é importante. E mostrar o valor do ministério para eles. E mostrar a nossa fé. A gente tem que deixar os nossos filhos ver, quando nós estamos com dificuldade, a nossa vulnerabilidade. Nós temos que chorar quando é difícil, e orar juntos, e louvar a Deus, e agradecer quando Ele responde, para que eles aprendam. Então, essas coisas são muito importantes. E eu quero agora parar só por um momento. Ups, eu fui para frente. Só por um momento e pedir para vocês ter um momento de oração. Nós vamos ter só uns 5 minutos para vocês refletirem sobre esses pontos que eu mencionei. Sobre relacionamento
entre casal, sobre relacionamento dos pais com a criança, sobre o mostrar o valor do ministério e mostrar a tua fé para as pessoas. Como que está a sua vida? Então, essa foi a primeira coisa, a importância de estar bem como família, de ter uma boa saúde como família. A segunda coisa é o preparo para cada mudança. A mudança quando sai do Brasil para o campo, a mudança quando sai do campo para voltar ao Brasil, quando sai de um campo e vai para outro campo. Cada vez precisa de um bom preparo. Um bom preparo com antecedência e bastante conversa. E a gente vai falar sobre quais as coisas que devemos conversar. Mas para os que não conhecem, nós temos um livrinho que pode ser usado com crianças de mais ou menos 6 a 10 anos, mas eu já vi pessoas usando com crianças de idades menores, porque se você faz junto com a criança, eles conseguem entender, e com crianças maiores, quando for apropriado, eles fazem junto com os irmãos mais novos. É uma apostila e nessa apostila você vai ver algumas dessas coisas que a gente vai mencionar agora. Porque a gente precisa conversar sobre o chamado. Quando é preparando para ir para o campo, primeiro é sobre o chamado para o campo. Quando é para ir para o Brasil, para aquele tempo que a gente chama de lar. Lar é, porque todo mundo sabe que não é férias, né? Volta para o Brasil, não é férias. Mas a gente sabe que é importante. É um tempo de licença do nosso ministério normal e de atualizar a igreja e ter um momento de renovo para nós. Então, a gente fala de licença para atualização e renovo, ou lar. Então, quando estamos voltando para o Brasil, para o lar, também a gente tem que conversar com os filhos sobre por quê. Por que a gente está voltando? Não é só para visitar a vovó e vovô, é também para ver a igreja, conversar com a igreja, visitar a igreja. É importante falar sobre cada momento, por que estamos fazendo. E por que eles, como parte da família, vão juntos. Já ouvi várias vezes pais falando que um dos filhos não queria. E é difícil. Mas a gente conversa com eles sobre a importância deles dentro da família e por isso que vamos juntos. Também, eu já falei isso, a gente conversa sobre o fato que mudanças são parte da vida. Eu gosto dessa imagem das árvores, né? No Brasil você não tem possibilidade de ver isso tanto, né? Especialmente o último, quando as árvores não têm folhas nenhum e tem a neve no chão. Isso é para os que moram em lugares mais frios. Mas as mudanças da árvore mostram que realmente a vida tem mudanças. E é bom conversar com os filhos sobre isso. Separar um tempo semanal para a noite da família, especialmente antes de uma mudança, para ter um tempo de compartilhar os sentimentos e deixar eles falar aquelas coisas que são positivas e aquelas coisas que são negativas. Eu lembro quando uma amiga estava preparando para sair do SEM, onde ela estudou, com o marido e 2 filhos, e o menino tinha uns 7 anos, e eles estavam para sair, ela usou essa apostila com ele, e ela falou, Jan, nunca imaginei que ele tinha sentimentos tão, assim, maduros, e que conseguiu expressar esses sentimentos usando a apostila. E isso ajudou eles a entender alguns dos medos que ele tinha e ajudar ele a não ter tanto medo
Eu vou falar daqui para frente um pouco sobre como, por causa do que eles fizeram. Também, antes de mudança, estudar sobre o lugar para onde vai, estudar sobre a cultura, a comida, como que vai ser a escola, e conversar sobre como que vai ser a nova escola. Desculpe. Mas uma das coisas que dentro do Filhos você vai ouvir muito é o nosso radar. A gente vai perguntar se fez o seu radar. Esse radar é um acróstico, né, que a gente, usando uma ideia que o David Pollock e Ruth Van Hyken desenvolveu no seu livro, que era sobre raft, para aqueles que entendem inglês, o raft é aquela jangada que atravessa um rio ou um lago, mas a gente tinha que adaptar para o português, né? E a gente até acrescentou um pouco, mas ele ficou como radar, aquele aparelho que te ajuda a ir para frente, vendo os obstáculos e evitando ter problema com os obstáculos. Então a gente usa o radar. O que é o radar? O radar tem 5 elementos. O primeiro é o reconciliar-se. A gente sabe que quando a gente briga com alguém, fica aquela mágoa, né? E se a gente não procura reconciliar-se, pedir perdão, oferecer perdão, aquela mágoa vai conosco para onde a gente vai. A gente carrega conosco. Então, é muito importante que a gente procura resolver. Não é verdade que, eu vou mudar para um outro lugar, então aquele relacionamento que estava meio ruim, gente, eu vou esquecer, vou deixar para trás. Não, a gente não esquece. E até cresce a dor e a mágoa dentro de nós. Então, é muito importante que a gente tenha um momento de reconciliar-se. E a primeira coisa que a gente fala também com crianças é: vamos fazer as pazes com os amigos. Tem alguém com quem a gente precisa fazer isso? Então, vamos fazer. A segunda coisa que é do radar é o agradecer. Eu acho que os brasileiros são bons em fazer isso, para ir e agradecer, dar um presentinho, dar um abraço, dar uma lembrancinha aos amigos, professores, colegas. É muito importante poder fazer isso e fazer isso bem antes de uma mudança. A terceira coisa é despedir-se de pessoas ou lugares, os cachorros e gatas e qualquer animal que tem. Mas é muito importante ter essa oportunidade de ir e falar tchau. A terceira coisa é de avaliar, como a gente já falou, de conversar sobre como que vai ser nesse novo lugar. Vai poder andar de skate? Hoje em dia a gente tem oportunidade de entrar em sites no internet e ver até vídeos sobre como que é a escola, onde que é a rua que vão morar, como que é a casa, e isso ajuda muito nesse avaliar. Quando nós saímos do Brasil, da Inglaterra para o Brasil, não tinha isso. A gente tinha um livro que era tipo guia turística do Brasil, e você pode imaginar as coisas que mostrou, né? Nada de realidade, mas, fora as praias do Rio de Janeiro, que eram bem reais, né? Mas a gente precisa usar a internet para ajudar as crianças a entender. E a última coisa, quinta coisa, é de reconhecer a dor, que vai ser difícil, de não negar. Quando a criança está triste, de entender e aceitar.
de falar também que nós também sentimos tristes, de abraçar, de aceitar que há dor, porque sim, é difícil sair, deixar. As mudanças trazem perdas. Então, nós temos que aceitar a dor que estão sentindo. Vamos ver. Aprenderam o radar? A gente já falou da saúde familiar, do preparo e do nosso radar. E a última é de lembrar dos vínculos. Quando a gente faz uma mudança, a gente não corta tudo e vai embora. Tem família que fica no Brasil. Ou se a gente está no campo e voltando para o Brasil, tem pessoas no campo que vão ficar. A gente precisa manter vínculos. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade usando o internet. É muito importante para os nossos filhos poder fazer isso. Também precisamos manter o vínculo com a língua de herança, o português, no caso dos brasileiros, né? Os filhos precisam poder conversar com os avós e precisam entender a história do Brasil, o hino nacional, a literatura brasileira, para poder fazer um retorno. Porque, vamos ser honestas, o único país, hoje em dia a gente tem tantos problemas com visto, para conseguir visto, para entrar em país, para ficar em país, é muito difícil. O único lugar que sabemos que podemos ficar é o nosso país de passaporte. Então, se a gente precisa voltar ao Brasil, os nossos filhos precisam saber um pouco do Brasil, como que é a história, como que é a literatura, a música, é muito importante para manter um pouco da identidade brasileira dentro deles. Eu sei que alguns vão falar que tem mais de uma cultura na família, e então é necessário manter os dois ou até os três. O meu filho tem, ele é inglês e a esposa polonesa, e eles moravam no Brasil. Era importante manter um pouco de cada nacionalidade para ajudar o filho. Cuidar destas coisas não significa que o FM não vai passar por momentos difíceis. É possível que vá. Mas vão ajudar ele até rentar. Amém? Eu fiquei pensando assim, quando você estava falando, gente, que cada coisa, cada tópico que você trazia dava uma nova palestra, né? Dava um novo tópico para discussão. É tanto conteúdo para a gente falar. Eu acho que vai ser muito legal a gente poder dar continuidade. Agradeço a cada uma de vocês. Vou pedir para a Márcia orar encerrando para nós. Um beijão